Hey pessoal, eu sou a Alice, sejam bem-vindos a mais um vídeo voiceover do dia 29 de fevereiro com o Fantástico. Eu fiquei muito feliz de ter voltado a montar o Fantástico mesmo depois do que aconteceu, porque agora é a hora da gente começar de novo, né? Então a gente vai retrabalhar esse cavalinho até ele tá bom para voltar para as provas. Nesse dia eu tava estreando o meu conjuntinho da Major Horse, que é a camiseta cor de vinho com o logo da Liquestrian escrito Liquestrian atrás, e o meu culotte cinza, que eu achei que combinou muito e ficou maravilhoso. E quem sabe em breve a gente tem algum desses produtinhos sendo vendidos na loja também. Aí tem um outro acesso para vocês comprarem, tudo personalizado aqui do canal. Bom, vamos agora seguir para o treino. Nesse treino, o meu professor falou, o Fantástico atualmente é um cavalo que ele corre e salta. E um cavalo de salto, ele não pode ser só isso, senão ele acaba perdendo bastante a qualidade. Mas o que acontece é aquilo que vocês já sabem, né? Os cavalos de escola, eles não conseguem ter mais do que isso, porque sempre vão subir vários alunos nele, e aí por subirem vários alunos nele, cada aluno vai fazer uma coisa diferente, e o cavalo não vai ter ali uma margem para aprender, sabe? Nesse momento, o que estava acontecendo? Por exemplo, estávamos tentando ensinar coisas para o Fantástico que ele ainda não sabe. Então ele ia reagir, ele ia tentar me obedecer do jeito que ele sabe. No caso, eu precisava que ele entendesse que a minha perna de dentro vai jogar o peso dele para fora e ele vai se equilibrar no posterior de fora e se apoiar na rédea de fora, porque ele está totalmente caindo para dentro da espada, principalmente para o lado esquerdo. Eu comecei para o lado direito, sendo o lado mais fácil do Fantástico. Por quê? Porque eu achei melhor começar pelo lado mais fácil para ele entender o que é. E quando a gente for pro lado mais difícil, ele já sabe o que eu tô pedindo. E aí, o que ele entendeu, né? Por ter alguns alunos, às vezes, que partem o galope com a perna de dentro, quando eu coloquei perna de dentro, ele achou que era uma partida ao galope, porque ele foi condicionado a isso por outros alunos. Então, assim, até tirar isso dele, até fazer ele entender que não é para ele galopar, são inúmeras transições, até ele entender que o alívio vai vir quando ele fizer o que eu quero, até ele entender o que eu quero. Então vocês vão ver que as curvas dele, ele não consegue fazer aquela meia lua com o corpo. É como se ele virasse tudo junto, como se ele fosse um bloco, como se ele fosse uma régua, uma coisa dura. E aí por conta disso, olha lá, de novo, eu coloquei a perna de dentro e ele achou que era partir do galope. Ainda mais quando a gente chega em curva, né? Porque tem muita gente que espera chegar a curva para partir o galope. Então toda vez que eu chegava em curva, ele achava que a gente ia partir o galope. Círculo também. Tem muita gente que faz círculo para partir o galope ou círculo para arrumar o pé. O cavalo fez o círculo caindo na espada, Ale. Tanto que ele tá pesando tanto na sua rede. Então, esse é o pior lado. Vocês conseguem reparar que o círculo dele que ele faz, ele quase faz se cruzando, só que de uma forma invertida, com a cabeça para fora e cruzando o posterior de fora para dentro. Então é bem estranho mesmo, sabe? Aí, um pouco melhor. Já estamos reto, só faltava cruzar um pouquinho mais o corpo. Aí provavelmente eu coloquei perna de dentro, né, mais, e ele entendeu que era a partida ao galope. Porque a partida ao galope, o que ela é? Ela é rédea de fora com perna de fora. E aí nesse caso eu tava colocando rédea de fora com perna de dentro. E aí ele tava entendendo que era pra gente fazer a partida. Eu não tava me importando que ele escapasse, justamente por causa disso. Porque ele podia entender que a minha perna de fora, que tá segurando ele de escapar do círculo, seria uma partida ao galope. Então assim, eu não tava me importando que ele escapasse do círculo, eu só queria que ele entendesse o se encurvar. Mas é um processo, né, gente? Primeiro ele vai falar, o que é isso? O que você quer? Como assim? Não tô entendendo. Depois ele vai começar a entender e toda vez que ele entender, a gente agrada. Seja com o alívio das rédeas, seja com deixar ele um pouquinho mais amplo, né? Se esticar um pouco mais, ou seja com um tapinha no pescoço mesmo. E aí o meu professor sempre dando dica pra mim, né? Colocar a perna de fora, colocar a perna de dentro, digo. Levanta a mão, atrás a perna esquerda no pirulito, vai ser Então a gente começou a tentar fazer uma cedência para ver se ele consegue se encurvar pro lado de dentro. Ele correu um pouco, se travou, não se cruzou. Então assim, vocês vão ver esse processinho agora. A gente conseguiu melhorar no final do exercício, mas no começo é aquilo. Ele se trava, não entende e corre.
Sempre que o cavalo, sempre que você pedir uma coisa que o cavalo não entende, ele vai fazer aquilo que ele sabe. Então, não é tipo assim, eu sei o que você quer, mas eu não vou fazer de birra. Não, ele só não sabe mesmo, gente. Puxa a rédea. Aê! Aê. Não precisava bater, agradecer ele agora. Ali eu agradeci cedo demais e a gente acabou perdendo a encurvatura. Atrás a perna esquerda. Joga. Atrás. Vamos, joga. Um pouquinho melhor, Não deixa ele correr. E aí, como ele fez o melhor que ele conseguiu ali, a gente já partiu o galope na pista toda. Também para ele entender, olha, você fez um bom trabalho, é isso que a gente quer. Agora você pode se ampliar um pouquinho mais e não fazer tanta força. Então a gente já fez ali uma partida do galope pro galope médio. E mesmo no galope, que é bastante importante para mim, eu ia continuar o trabalho de tentar fazer ele encurvar, porque é muito importante o cavalo estar equilibrado na curva, e é muito importante você colocar a perna de dentro, e em vez do cavalo correr mais, ele entender que você precisa jogar o peso dele para fora, porque você precisa que ele fique equilibrado numa curva. Aí, na hora da mudança, ele correu, veio parar. E aí fizemos uma mudança de pé, coisa que o Fantástico já chegou aqui na Ípica sabendo fazer, porque provavelmente ele foi trabalhado pro adestramento, então ele sabia fazer as mudanças de pé. E ele também, ele até que busca bastante o equilíbrio. Então se você faz uma curva e você vira a cabeça dele para dentro, ele já vai mudar o pé. O que dificulta um pouco aqui, às vezes, quando você precisa fazer uma meia parada, e em vez dele só voltar e se reunir, ele coloca a cabeça para fora e joga o peso nas espadas. Então isso que começou a complicar bastante o nosso processo. E aí vocês conseguem perceber que o Fantástico tá o quê? Tá ficando encapotado. Porque a gente começa a pedir bastante coisa dele, ele vai começando a ficar irritado. E ele não gosta muito da ideia do contato na rédea. E a gente precisa de um contato por mais leve que ele seja. E eu preciso da meia parada. Então, como eu preciso ficar sempre fazendo a meia parada, a embocadura sempre vai estar se mexendo na boca dele. E isso vai fazer ele enrolar. Por mais que eu sempre mexa só a rédea de fora, e eu sempre puxe a minha mão e solte, puxa, solta, talvez por eu ter que fazer isso tipo 4 vezes numa volta, ele acaba se enrolando. Aí a gente começou a fazer um exercício de linha quebrada, colocando 7 lances. A saída da linha de 7 lanças era para o cavalo se equilibrar e jogar o peso dele para fora. Ali, vocês viram que não foi muito bom, né? Ele não quis fazer a mudança, demorou para se equilibrar, demorou para sentir a minha perna. E nesse momento eu também não entendi direito o que aconteceu. O Fantástico, na verdade o que aconteceu foi quando eu tava indo pra linha, o Fantástico fez essa mudança de pé e eu me desequilibrei tanto que eu perdi a visão do obstáculo. Eu tenho uma visão bem ruim, então eu perdi completamente, eu não vi mais a linha do obstáculo. Uhul! Tá, a gente fez o exercício, mas o objetivo era ser natural. Vocês vão ver que no final do treino a gente vai conseguir fazer um exercício que seja tão natural que parece que o cavalo tá fazendo isso sozinho. Então ele tá usando as passadas normais dele. Não abre muita E eu não tô, tipo, exigindo que ele dê saltos grandes, nem faça tanta força, porque tá baixo. Então o objetivo é colocar uma distância boa e fazer ele fazer isso de forma natural. Bem melhor. Só faltou ele se equilibrar um pouquinho, porque ele correu, né? Quando ele fez a mudança de pé, ele se jogou em cima das espadas e correu. E aí foi a nossa primeira vez fazendo alto. Então eu sento na sela, eu aperto as minhas pernas ali na cilha e eu começo a puxar e soltar na frente dele, na boca. Eu evito bastante ficar com a minha mão travada na rédea puxando ele para trás, porque isso faz ele enrolar e debruçar e me puxar. Então demora muito mais para voltar fazendo isso. Eu prefiro meia parada com o corpo sentada e fazendo força para baixo. Se mantiver esse galope, vai fazer 6. Aí, já tá baixando. Levanta a mão, Dessa passada foi bem melhor, ele se equilibrou muito mais e não correu.
Olha pra lá. Eu não preciso nem falar, né? Tchau. Essa foi Brincadeira. muito melhor. A gente conseguiu fazer o alto bem antes, porque ele já entendeu o que que era o alto. Ele já entendeu o que que a gente queria. Não, tentar não, a gente vai conseguir. Devagar. Daí a gente Lembra foi que ele mudar de deu exercício, né? Break de passo, o cavalo fez tudo que a gente queria que ele fizesse. Então a gente dá um descanso pra ele e a gente foi fazer um outro exercício, que é aquele exercício de Aqui tá 13 metros. passar 13 metros. São 3 galopes curtos. 4 vai ficar extremamente curto. Mas como aqui a gente não quer moleza, não é? A gente quer trabalhar. Eu vou dificultar assim. Então, como o meu professor falou, esse exercício a gente tinha uma linha onde a gente tinha esses 13 metros e a gente tinha que colocar 4 e 4. $13 seriam 3 lances bons, mas para 4 lances é bem curtinho. Então, colocar 4 lances em 13 metros, o cavalo precisa estar bem reunido. Se manter esse galope, vai ter que ir um pouco pelo caminho de dentro. Como a gente estava falando desse exercício, eu acabei fazendo ele, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Não era pra eu fazer ele agora. Não, copo de água pra você mastigar. O exercício é pior que o Enem. Então eu fazia minha queridíssima linha de 7 lances, indo e voltando, e depois eu entro na linha curtinha de 4. Então, o que significa isso? A gente quer o cavalo com o galopinho dele normal, fazendo os 7 lances, depois 7 lances de novo, e aí a gente vai ter que, depois desse exercício, encurtar super ele, deixar ele equilibradinho para fazer os 4 e 4. Excelente distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, olha pra cá. Devagar, senão não vai caber os 4. Pra trás. Fecha o joelho na cela e fica. Aí, pra trás. 1, 2, 3, 4, pra trás. 1, 2, 3. Aê! A saída é sempre pior que a entrada, né? A saída da segunda mini linha, né? Do segundo obstáculozinho, ele é sempre bem mais curta do que a de trás. Porque quando a gente sai do obstáculozinho do meio, o cavalo já ganhou um pouco de terreno, né? Então a gente precisa voltar mais ainda. Você fez a última vez. Não muda. Bom, então, aí, dessa vez a gente ia fazer uma coisa mais difícil ainda. Eu ia fazer os 7 lances, indo e voltando. Os 4 lances, indo e voltando não, os 4 e 4, e depois eu ia ter que ampliar o Fantástico de novo para passar a linha de 7 lances, mas dessa vez com 6. Ficou curto demais até pro 7, vocês perceberam, né? Eu tive que pedir pro Fantástico se ampliar um pouquinho mais no salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devagar agora, vai fechando. Essa é a parte mais difícil de fechar ele. Aê! Mantém. Pra Eu trás. saí antes. Pra trás. 1, 2, 3. Aê, olha pra E agora eu trás. teria que ampliar Faz super a curva ele. positiva, Super. passa um pouco da curva aí embaixo. Excelente. Vai ter que buscar E eu não busquei. Como eu sempre falo pra vocês, né? Tirar um lance é muita coisa, é muito mais do que a gente consegue pensar. Eu só consegui realmente acordar pra isso nessa linha. Agora sim. Ok, se fosse uma prova, tinha levado uma falta, porque decidiu fazer depois. Tá. Eu tava enrolando bastante pra colocar o Fantástico ao passo, porque eu queria que ele fosse pro passo bonitinho. Eu queria que ele se encurvasse certinho e fosse indo ao passo com a perna e com a mão, sem eu me pendurar na rédea. É porque eu acredito que os outros alunos, eles acabem fazendo isso, né? Se pendura na rédea até o cavalo parar e pronto. E aí o cavalo acaba ficando com essas manias. E aí eu terminei fazendo 6 lances.
Agora é hora de dar tchau pro vídeo também. Então, bom pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que é que você achou desse treino de hoje. Porque eu achei ele extremamente super, super, super produtivo e super bom pro Fantástico também. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau pessoal!